Bom dia, pessoal. Boa tarde ou boa noite, depende da hora que vocês estiverem assistindo isso. Espero que esteja tudo bem com vocês, que vocês estejam se cuidando, que a família de vocês esteja bem também. E quando eu falo se cuidando evitem sair de casa. Se saírem de casa, por favor, usem máscara. Procurem evitar de passar a mão nos olhos, no nariz e na boca. Quando chegarem em casa, lavem as mãos com sabão, aquela lavagem das mãos em 5 ou 6 estágios, demora mais ou menos uns 20 segundos, que isso é super eficaz para evitar a transmissão desse novo coronavírus. E uma coisa que eu acho que eu já disse e vou insistir, isso vai passar. Essa pandemia veio e vai passar, não é a primeira vez que nós enfrentamos uma situação como essa, nós já tivemos a gripe espanhola, e em que, infelizmente, a humanidade ainda não tinha recursos suficientes para atender as pessoas, então morreu muita gente. Nós estamos lidando com uma nova pandemia, agora com mais recursos, mas nosso sistema de saúde também tem suas limitações, por isso é importante que a gente fique em casa. E essa pandemia vai passar, e quando ela passar, a gente precisa estar saudável, precisa estar bem para continuar seguindo o nosso caminho, cumprindo a nossa missão aqui embaixo. Então, por favor, cuidem-se e que a paz do nosso Mestre Jesus esteja no coração de vocês. Se vocês fizerem uma pesquisa pela expressão egoísmo em toda a codificação, aliás, isso pode ser feito, já recomendo desde já o site da Kardecpedia, tá? Kardecpedia, como se fosse uma Wikipédia, mas no lugar do Wiki vocês põem Kardec. Tá? O endereço do site vocês encontram no Google. Esse site é muito interessante porque ele tem todas as obras da codificação disponíveis em texto para consulta online e tem links para os sites da federação onde vocês vão encontrar essas obras disponíveis para download. Bom, eu normalmente uso esse site quando eu vou preparar algum texto ou vou preparar alguma aula, porque realmente ele é muito fácil e é muito bom fazer pesquisa por lá. E é de graça e tem inclusive um aplicativo para celular também que vocês podem usar. Quer dizer, vocês podem ter a codificação 100% do tempo com vocês. Bom, se vocês fizerem essa pesquisa por palavra, vocês vão ver que a palavra egoísmo está na codificação espalhada, né? Mas existem 2 textos que tratam desse assunto, que são dedicados ao assunto egoísmo. Um no Evangelho, né? do segundo Espiritismo, está horrível. Bom, se vocês fizerem uma pesquisa pelo termo egoísmo, na codificação, vocês vão ver que essa palavra está espalhada na codificação toda. Ela é uma palavra recorrente nos textos espíritas. E, aliás, a esse propósito, eu recomendo que vocês usem, quando quiserem fazer pesquisas, a Kardecpedia, que é um site inteiramente gratuito, tem inclusive aplicativo para celular. Lá vocês vão encontrar essas obras online, vocês podem fazer a consulta no próprio site e também lá tem links para as obras em PDF que estão, acho que 90% delas ou todas no site da Federação. Mas vocês podem fazer a pesquisa na codificação online, inclusive em todas as edições da Revista Espírita, que foi editada pelo próprio Kardec, fazer pesquisa por termo, enfim, é um site bem interessante. Como eu disse, tem aplicativo, vocês podem estar com a codificação 24 horas por dia com vocês, no computador, no celular, vale a pena. Enfim, mas se vocês entrarem na Kardecpedia e fizerem uma pesquisa pela expressão egoísmo, você vai ver que esse assunto, essa palavra está espalhada pela codificação toda. Mas a gente tem 2 trechos da codificação especificamente dedicados ao tema. Um deles está no Livro dos Espíritos, são as questões 913 a 917, são 5 perguntas que Kardec fez sobre egoísmo, precisamente sobre egoísmo. E também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, nas instruções dos Espíritos, também existe um texto escrito sobre esse assunto.
Nosso objetivo, então, vai ser, por meio desses dois textos, procurar entender o que vem a ser egoísmo e de que maneira, em que medida, isso se relaciona com a nossa vida, com o nosso progresso e com a nossa encarnação nesse mundo de provas e expiações. Bom, eu acho que um bom começo é a gente procurar entender o que significa a palavra egoísmo. E se nós formos procurar o significado dessa palavra em dicionários da língua portuguesa, nós vamos ver que o sentido que essa expressão tem em todos eles está relacionada mais ou menos com um apego excessivo que se tem em relação aos seus próprios interesses. Obviamente, isso em detrimento dos interesses dos outros. Numa abordagem um pouco mais filosófica, vocês estão vendo aí no slide o filósofo Immanuel Kant. Segundo ele, as pessoas estão sujeitas ao cumprimento de deveres, e esses deveres significam agir de acordo com a lei moral, ou as leis morais. E essas leis morais, elas são estabelecidas de acordo com o que ele chama de imperativo categórico, segundo o qual eu ajo bem se eu agir de acordo com uma regra que, segundo o meu entendimento, deva ser aplicável a todos. Então, eu ajo bem se eu agir de acordo com uma conduta, se a minha conduta estiver de acordo com uma regra que deva ser seguida por todo mundo. E o egoísmo, ele acontece exatamente quando, muito embora eu acredite que algo deva ser seguido por todos, uma regra deva ser seguida por todos, eu não ajo dessa forma porque eu estou colocando os meus próprios interesses em primeiro lugar. Então, no frigir dos ovos, o que importa a gente ter aqui para essa nossa conversa de hoje é que egoísmo, segundo ele, é agir de uma forma e esperar que os outros ajam de uma forma diferente. Entender que o correto é agir de uma forma diferente, né, em relação aos outros. Bom, analisando agora diretamente o Livro dos Espíritos, a gente vai ver na resposta à pergunta 913 que os Espíritos dizem que o egoísmo é o pior de todos os vícios. Ele é incompatível com a justiça, com o amor, com a caridade, que são, vamos dizer assim, as principais virtudes morais, e a gente vai ver essas três virtudes morais também em toda a codificação como objetivos a serem perseguidos. E o egoísmo, ele é tão grave, tão sério, que ele tem o poder de neutralizar todas as outras qualidades que o ser humano tenha, né? E a razão disso é que o egoísmo está na origem de todo o mal, né, de todas as más ações. Se a gente for analisar, todos os vícios têm lá no fundo como, vamos dizer assim, origem o egoísmo, né? A avareza, a preguiça, né? Falando dos pecados capitais, a gente vai ver que todas essas más ações acabam tendo por origem a circunstância do ser humano colocar o seu próprio interesse na frente do interesse do próximo, né? E exatamente por ele ser a origem de todos os males, de todas as más condutas, é que a gente só vai conseguir eliminar essas más condutas, né? A gente só vai conseguir agir da maneira correta para o bem quando a gente conseguir extirpar esse mal que é o egoísmo da nossa conduta, do nosso coração, né? Esse, então, deve ser o foco da nossa atenção aqui nessa encarnação, né? Em outras palavras, a gente encarnou, veio para esse mundo de provas e expiações para cada vez mais se livrar dessa chaga que existe na gente e na nossa sociedade. Aliás, a gente falando em egoísmo, isso é tão presente e eu achei assim, super interessante, que a gente está vendo uma corrida absurda das pessoas por insumos nessa pandemia aí do novo coronavírus, né?
E aí a gente vê que alguém fala em cloroquina na TV, as pessoas não sabem nem o que é, elas saem correndo e acabam com os estoques de cloroquina na farmácia. Isso acontece por puro egoísmo, as pessoas fazem isso sem perceber o quanto de mal elas podem estar causando para o próximo. Porque existem pessoas, eu acho que eu já disse isso inclusive na aula anterior, que dependem desse medicamento para tratamento de outras doenças, especialmente doenças autoimunes, né? Quem tem lúpus, por exemplo, precisa tomar cloroquina, um modulador do sistema imune, e ele evita aquelas reações inflamatórias gravíssimas, que além de causar muita dor e sofrimento nas articulações, ela ainda pode atacar os órgãos, pode atacar rins, coração, enfim. Tudo isso, vejam bem, né? As pessoas nem sabem exatamente para que significa e vão correndo às farmácias comprar cloroquina e fazem isso para atender seus próprios interesses, sem nem pensar que a consequência disso pode ser fazer com que uma pessoa que efetivamente precisa desse remédio não tenha na farmácia, né? A gente está vendo, então, o egoísmo como chaga social, isso é mencionado também na resposta à questão 913, está vendo aí na prática agora na pandemia, né? E, bom, a gente precisa, nessa passagem, em suma, segundo os Espíritos, perseguir o egoísmo, né? O fim do egoísmo, né? Extirpar esse mal da nossa vida, sem o que a gente não consegue evoluir aqui nessa passagem, tá? Então, portanto, acabar com o egoísmo é um dos objetivos da nossa encarnação. Já na pergunta seguinte, a 914, o Kardec questiona os espíritos, falando, olha, já que isso é uma coisa tão arraigada, será que algum dia a gente vai conseguir se livrar do egoísmo? E os espíritos dão uma resposta bem curta, uma resposta de 2 parágrafos, de 3 ou 4 frases, mas que, se a gente analisar com cuidado, é uma resposta muito rica, né, muito interessante. Primeiro, a gente pressupõe-se da resposta deles que se livrar do egoísmo não é algo que acontece num passe de mágica, né? É um processo. Isso a gente isso vai demandar da gente esforço, atenção e empenho, né? Mas eles também dizem que o egoísmo ele é muito influenciado por, abre aspas, instituições humanas que entretêm e excitam o homem, né? Quando a gente fala em instituições que nos entretêm e nos excitam, nós estamos falando principalmente de valores, né? E é interessante que eles falam que isso só muda se nós tivermos educação, né? Isso vai depender da educação. Então, quando os espíritos falam em valores, e se a gente olhar hoje para a nossa sociedade, a gente vai ver que, de fato, nós cultuamos valores que são muito pouco edificantes e que se livrar das más condutas e do egoísmo vai passar necessariamente por uma revisão desses valores, né? Que sociedade é essa em que as pessoas ficam indignadas, por exemplo, com o comportamento de 2 pessoas que demonstram afeto na rua, em público, às vezes de uma maneira até discreta, né? Duas mulheres de mão dada, 2 homens de mão dada, as pessoas acham isso um absurdo, vêm uns loucos e resolvem agredir, dar lampadada na cabeça. Esse fato foi um fato muito triste, noticiado na imprensa. Mas, por outro lado, as pessoas caminhando pela mesma rua passam na frente de um mendigo e acham aquilo normal. Será que os valores da nossa sociedade estão corretos? Que sociedade é essa em que algumas pessoas ficam indignadas com uma demonstração de afeto, mas veem um ser humano numa situação horrorosa e não estão nem aí, né? O que deveria ser objeto de atenção das pessoas, né? E isso se reflete também no que os espíritos acabam dizendo, o que os espíritos acabam se referindo às instituições de entretenimento e as instituições que excitam o ser humano, ou seja, o que o ser humano considera legal, o que o ser humano considera bom, edificante, o que considera ruim, né?
Então, apesar dessa resposta ser muito curta, ela é muito rica, ela tem muita coisa por trás dela, e isso nos dá, com certeza, um parâmetro muito bom para a gente entender o que é o egoísmo, porque ele é uma chaga social e o que a gente tem que fazer para combater. Bom, as duas perguntas seguintes, as respostas dos espíritos são geniais e elas devem ser, na minha visão, interpretadas em conjunto, porque elas mostram exatamente o dualismo do aprendizado pelo amor e do aprendizado pela dor, um ligado principalmente à prova e outro à expiação, né? Também muito interessantes essas respostas. A pergunta 915, o Kardec questiona se isso é algo tão inerente à própria existência humana, algo tão arraigado, se isso não vai ser um obstáculo a um dia o bem reinar na Terra. E a isso os espíritos acabam insistindo na circunstância de que extirpar o egoísmo não é algo que acontece de uma hora para outra, e sim é um processo, né? E eles mencionam uma corrente do bem. Eles falam, ora, se existe uma pessoa que é bondosa e caridosa, por que não pode haver 10? Quer dizer, por que essas outras 9 pessoas não podem acabar seguindo o exemplo dessa uma, né? E se existem 10, por que também não pode haver 1000? Ou seja, essas 10 pessoas vão acabar servindo de exemplo para as outras 990. Então, o que aqui os espíritos dizem, que uma forma de acabar com o egoísmo é você aprender pelo amor e aprender com exemplo, né? Isso, inclusive, nos coloca a responsabilidade de, ao agirmos bem, a gente acaba gerando uma corrente do bem, a gente acaba influenciando as pessoas que estão próximas a nós a agirem de maneira correta. A gente contribui para que o egoísmo acabe não só em nós, mas como nas pessoas que nos cercam e estão nos vendo, né? E aí a pergunta 916 é bem interessante também, porque é o contraponto. Aqui a gente está falando da expiação e do aprendizado pela dor, né? Kardec pergunta, ele questiona que a experiência, e analisando a história, o egoísmo é algo que não parece diminuir, mas parece só aumentar com a civilização. Quanto mais a sociedade evolui, mais o egoísmo se torna evidente. E aí os espíritos dizem, olha, de fato, o egoísmo vai precisar produzir muito mal para que ele seja percebido, né? E ao responderem isso, eles estão falando que, por um lado, o egoísmo se extirpa com o aprendizado pelo amor, na pergunta 915, né, pelos bons exemplos, mas por outro também, e em alguns casos isso vai ser necessário, que o egoísmo produza mal suficiente para que as pessoas percebam a gravidade disso e, portanto, aprendam, não por bons exemplos, como está subentendido na pergunta 915, mas pela dor, pelo mal que o egoísmo pode produzir, na resposta à pergunta 916. Bom, e o arremate dado por Kardec à questão do egoísmo no Livro dos Espíritos está na pergunta 917. Ele questiona aos espíritos, quer dizer, se o egoísmo é tão ruim, se é a grande chaga da nossa sociedade, se é o nosso grande objetivo é nos livrarmos dele, o que fazer exatamente para destruir o egoísmo? E aqui os espíritos dão uma resposta daquelas excepcionalmente longas. A gente vê que o Livro dos Espíritos tem a maior parte das respostas é resposta curta, né? Eles são bem cirúrgicos na hora de responder, mas essa foi uma resposta excepcionalmente longa. E aqui eles começam dizendo que tudo na nossa sociedade concorre para a prática do egoísmo. As nossas leis, nossa organização social, nossa educação, enfim, nossos valores. E isso acontecia em 1850, 1860 e acontece hoje, tudo igual. E é uma grande verdade. Eu vou, inclusive, propor a vocês
para visualizarem a primeira coisa que vem à cabeça de vocês quando eu falo um ser humano bem-sucedido. Eu posso apostar que, na maior parte dos casos, vocês devem ter imaginado alguém num belo apartamento, ou num belo carro, com acesso a bens materiais, numa posição de destaque numa empresa e com uma conta corrente cheia de dinheiro, né? Ninguém pensou, e nós que somos espíritas e que a gente tem uma ideia do que a gente veio fazer aqui embaixo, a nossa primeira ideia não é pensar em alguém que veio para esse mundo e conseguiu evoluir, né? Se a gente for pensar de acordo com os princípios que devem nos orientar, nós espíritas, né? O homem bem-sucedido, a mulher bem-sucedida, são aqueles que conseguiram fazer bom uso da sua passagem aqui embaixo, ou seja, conseguiram evoluir intelectualmente e materialmente. E por que a gente não pensa isso? Porque nos é todo dia incutida a ideia de que ter sucesso é acumular bens. E essa é uma demonstração evidente de que tudo na nossa sociedade concorre para isso, para a prática do egoísmo, né? E os espíritos ainda dizem que muito do egoísmo que a gente vê por aí também é decorrência do egoísmo do outro. As pessoas que às vezes se veem prejudicadas por atos egoístas do seu irmão, da pessoa que está próxima, acabam se tornando por isso, entram na defensiva e acabam se tornando também egoístas. Falando em bom português, bom, se fulano fez assim, só pensou nele, acabou me prejudicando, eu também vou fazer a mesma coisa. Porque se eu for muito bonzinho, as pessoas vão passar por cima de mim. É essa a ideia que está na cabeça das pessoas, né? E assim, eu lembro de mais ou menos uns 15 anos, eu ter visto um livro do então empresário Donald Trump, em que ele sugeria que se alguém tivesse te prejudicado de alguma forma, a receita do sucesso seria prejudicar essa pessoa com o dobro da intensidade. Quer dizer, se alguém te deu um chute, né, ele usa a expressão if someone kicked your ass, quer dizer, chutou o seu traseiro, desculpem o francês, mas é mais ou menos isso, né? Que está dito, você deve fazer isso com muito mais força, para que ninguém mais faça isso. Quer dizer, é o olho por olho, dente por dente. Esse cidadão, sem nenhuma, não estou aqui questionando política, nós estamos falando só de valores. Hoje é o presidente da maior potência econômica do mundo. Quer dizer, quem chefia hoje a maior potência econômica do mundo é alguém que tem, por filosofia, responder na mesma moeda a alguém que faz mal a você, né? Ou fazer mais mal a essa pessoa como retribuição a um mal que alguém fez a você, né? Então, pensando no slide anterior, a gente não tem só o círculo do bem. Eu sou caridoso, então eu estimulo mais 10 pessoas a serem caridosas, essas 10 estimulam mais 10, enfim, e a coisa e o egoísmo vai sendo extirpado da sociedade em progressão geométrica, né? Existe também o círculo do mal, isso os espíritos falam, e às vezes nós somos egoístas porque nós somos tratados com o egoísmo. E aí a gente volta para um assunto que já foi muito recorrente, inclusive no ano passado, de que o mal não se combate com o mal, né? O mal só reforça, ele é um potencializador, um catalisador para o próprio mal, né? O círculo do mal só se interrompe com o bem. A gente só consegue, por exemplo, acabar com um antagonismo que existe entre dois espíritos por muitas e muitas encarnações, quando um deles resolve não retrucar, rebater na mesma moeda. Então, essa é a mesma receita para acabar com o egoísmo. Alguém é egoísta com você, não é por isso que você deve ser com os outros. Pelo contrário, você só vai conseguir impedir esse círculo do mal, essa corrente negativa, agindo de acordo com o bem, de acordo com a lei do amor, né? E
a conclusão, portanto, é que quanto mais a gente pratica a caridade, mais a gente concorre para o fim do egoísmo, né? Bom, nessa resposta ele ainda diz que os espíritos associam o egoísmo à importância que nós damos à personalidade, né, ao nosso ego. E que quanto mais a gente evolui, mais a personalidade nesse sentido, né, desaparece. Quanto mais a gente pratica a lei do amor, mais a gente coloca o próximo à frente da gente, né, e que é isso que a gente deve fazer, né? Só dessa forma a gente acaba com o egoísmo. E no final dessa resposta longa, os espíritos ainda reiteram que acabar com o egoísmo é o nosso principal objetivo aqui nessa encarnação. Bom, a parte do Livro dos Espíritos se dedicando ao egoísmo termina aí, e agora a gente vai entrar no Evangelho. Bom, o Evangelho, numa linguagem muito mais fluida, acaba reforçando todos aqueles conceitos que nós vimos no Livro dos Espíritos, né? A linguagem mais fluida, sempre permeado por passagens da vida de Jesus, né? O Evangelho é a boa nova trazida por ele, então acaba sendo um conjunto de histórias da vida de Jesus e que torna a compreensão de alguns conceitos um pouco mais fácil, né? E a passagem que eles trazem aqui nesse trecho do Evangelho é que Pôncio Pilatos lava as mãos. Aqui eles descrevem Jesus como um exemplo de caridade e Pôncio Pilatos como um exemplo de egoísmo, né? Jesus, aquela pessoa, aquele espírito de infinita bondade, que atendia a todos que recorriam a ele, que aguentou de maneira resignada aquele suplício ao qual ele foi submetido na Via Crucis e depois na crucificação mesmo. E Pôncio Pilatos não, nos deu o perfeito exemplo do que é ser egoísta. Ele não era um líder sanguinário, um genocida, um assassino, não. O egoísmo dele ficou muito bem caracterizado quando, muito embora ele tenha acreditado e declarado isso expressamente, que Jesus era um cidadão justo, né, um homem justo, por pressão das lideranças locais, ele resolveu se isentar e deixar então que matassem Jesus daquela forma cruel. Ele pensou assim, bom, é um homem justo? Está errado? Tá. Eu tenho autoridade aqui, sou investido da autoridade do Império Romano? Sou. Mas eu não quero me indispor com as lideranças locais, então lavo minhas mãos. A injustiça não está sendo cometida em relação a mim, está sendo cometida em relação a um outro, ao próximo, né? Então, para mim, isso não importa. E esse foi o exemplo do egoísmo, né? Um exemplo clássico e talvez dos mais importantes. Pôncio Pilatos colocou o seu próprio interesse diante daquilo que era justo, né? À frente daquilo que era justo, em prejuízo do próximo, né? Bom, ainda aqui no Evangelho, é reiterado mais uma vez que Jesus deve ser tomado como nosso exemplo de conduta. Isso nós já dissemos, eu acho que dizemos todas as vezes, o Evangelho repete isso de maneira insistente, né? E que, fazendo ainda o paralelo do egoísmo com a caridade, quer dizer, ele mostra que, na verdade, um é a negação do outro, tá? Egoísmo é a negação da caridade, e enquanto houver egoísmo, né, e ele preponderar sobre a caridade, vai haver sofrimento na Terra. E o sofrimento acaba cometendo muito mais a quem é egoísta do que a quem sofre com o egoísmo do outro, né? O egoísmo é a origem do sofrimento para o próprio egoísta. Do sofrimento e da insegurança, aquela sensação de insegurança, de angústia do que vai ser o amanhã, né? Então, que tira o sono do ser humano, tudo isso tem origem no egoísmo. Tudo isso tem origem naquele ímpeto que nós temos de colocar o nosso próprio interesse na frente daquilo que é justo, né? De pensar só na gente e esquecer o próximo, tá? E esse é o significado de egoísmo que
nós identificamos da leitura da codificação, e é contra isso que a gente deve diariamente lutar. Bom, pessoal, é isso. O tema foi abordado de maneira bem concisa, então eu recomendo que vocês leiam o Livro dos Espíritos, essas perguntas 913 a 917. Recomendo que vocês leiam o Livro dos Espíritos todo, mas para esse assunto, leiam essas perguntas com bastante cuidado, bem devagar, procurando refletir sobre cada frase. E também leiam o Evangelho nesse trecho que fala sobre o egoísmo, né? Na quarta-feira à noite nós vamos ter uma nossa sessão de dúvidas às 8 horas, né? E eu espero vocês lá, e se cuidem, e que o Mestre Jesus, os nossos benfeitores, mentores do plano espiritual, sempre nos inspirem e nos guiem para, quando nós exercermos o nosso livre-arbítrio diariamente, a gente faça as escolhas certas. Tá bom? Fiquem com Deus, gente. Abraço para vocês.